sobre ele. E antes da gente começar na escola dominical, vamos fazer uma oração nesse momento? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua presença sobre as nossas vidas, por essa manhã onde nós temos a oportunidade de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua palavra. E nós pedimos que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos receber a Tua palavra nessa manhã e sairmos aqui transformados pelo poder que há em Ti. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos dividir em salas nesse momento, cada um para a sua sala, tá bom? Obrigado. Bom dia, igreja linda, amada, a graça e a paz de nosso Senhor para todos, amém? Então, como ele já iniciou, já orou, né? Eu quero fazer uma oração especial aqui para aquele que se dispõe a servir. Então, a gente vê todo o funcionamento da igreja, acha que está tudo correndo lindo, maravilhoso, mas há muitas pessoas atrás, nos bastidores. Eu queria agradecer meu marido e minha filha, amém? E assim, todo mundo tem alguém nos bastidores, toda a igreja tem aquele. Eu queria agradecer a vida daqueles que estão ali, se dispondo a servir lá na mídia, né? Que vou dizer assim, o grupo de louvor, os professores das crianças, né, infantis, que eu vejo, quando eu vejo subir aquele monte de criança, eu faço aquela oração que Jesus ensinou, falou: Senhor, envia trabalhadores para a sua seara, ela é grande, e muitos mais nós podemos alcançar ainda, né? Envia, Senhor, e o Senhor tem enviado, graças a Deus, né, para o nosso meio. Eu vejo a vida do Jonas, nosso coordenador, que se dispôs a cuidar de tantas frentes, né? Ele é coordenador aqui, ele é do conselho, ele é tesoureiro, e mostrando o trabalho. E nós, professores, somos uma equipe pequena, queremos orar para que Deus envie trabalhadores, né, nessa área da educação cristã, a vida do pastor, da Cris, a equipe que carinhosamente e tão frutificou tanto, fez uma equipe e tem sido assim, todo dia acrescenta vidas que cuidam no café, que com tanto carinho e todo mundo se dispondo. Então, essa manhã eu queria agradecer essas vidas e a você que está aqui, porque se você não estivesse aqui, nós não estaríamos aqui ministrando a palavra, amém? Então, você também se dispôs a sair da tua casa, a vir congregar, a vir participar, ouvir a palavra de Deus, amém? Então, eu vou fazer uma oração especial e vamos orar para que Deus continue enviando, amém? Aqueles que serão salvos, serão edificados na casa do Senhor e unidos aqui conosco, amém? Senhor, te damos graça por essa manhã de glória, Senhor, porque nos reunimos no teu nome. E a tua graça abundante tem derramado em nós como igreja aqui, tem trazido união, tem trazido amor, tem trazido, Senhor, desejo de servi-lo a todos, Senhor. Por isso, nós queremos agradecer a todas as pessoas, todo aquele que se dispõe, Senhor. Sabemos que o Senhor cuida dessas vidas, o Senhor derrama abundantemente e melhor ainda, aquele que serve, sabe, Senhor, que cada dia aumenta mais a nossa comunhão com o Senhor. E isso é que nos traz ânimos para servir, Senhor, porque quanto mais servimos, Senhor, mais recebemos da tua graça na nossa vida, Senhor. Que cada um, Senhor, experimente, Senhor, porque todos nós servimos de alguma maneira em casa, no trabalho, na rua, mas que cada um se disponha a servir na tua casa para receber essa alegria, essa satisfação, Senhor, e essa comunhão maior com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Bem, queridos, nós somos uma equipe de professores. Então, a gente resolveu, por consenso, trabalhar um tema durante vai dar uns 3 meses. Então, nós escolhemos esse tema, o Senhor cuida do seu povo. E nós vamos trabalhar estudos bíblicos em Esdras, Neemias e Esther. Amém? E hoje eu vou fazer a introdução a Esdras. Somente hoje vai ser mais rapidinho. Mas eu vou falar dos temas que nós vamos trabalhar. Isso aqui é igual uma propaganda, né? Para motivá-los a participar, a vir e receber esses estudos. Serão muito edificantes. Então, começa ali. O Deus que mantém sua promessa. É o primeiro, Esdras 1 e 2, que é a semana que vem. No segundo, no mundo enfrentamos problemas. São temas bem atuais, que a gente vai ver lá, né, no Esdras, e a gente vai ver muito similar ao que nós enfrentamos nesse mundo. Terceiro, a palavra de Deus como meio de graça, muito maravilhoso ele. Esdras e a lei do Senhor. Quinto, a necessidade de arrependimento, Esdras 9 e 10. Então, hoje eu vou fazer a introdução a Esdras, depois nós teremos 5 dentro do livro de Esdras. Continuando, introdução a Neemias. Essa expressão, ora et labora, é uma expressão em latim, que era muito usada por São Bento, e ele falava assim, o equilíbrio entre orar e trabalhar, amém? Então, sempre há necessidade, nem só oramos, nem só trabalhamos, essa necessidade desse equilíbrio na vida do cristão. 7, trabalhando para um Deus que luta por nós, amém? É bem dentro do que eu estou falando aqui, tudo que nós fazemos, que nós trabalhamos, que nós servimos ao Senhor, Ele tem por trás, acima de nós, um Deus que cuida de nós, amém? O 8º, a palavra de Deus transforma o povo. E o 9, Neemias 8. E o 9, a renovação da aliança, Neemias 10. Aí dentro nós vamos entrar no livro de Esther, é uma mulher aqui, né? 10, os caminhos da providência, muito lindo. Aí tem o 11, um maravilhoso plot twist. Esse é um termo usado muito na literatura, em livros, em filmes. Ele é para dizer uma reviravolta quando tem na trama, ou na história, ou no cinema, sabe aquela reviravolta que você fala, nossa, agora não entendi nada da trama. Há uma reviravolta surpreendente. Então, eles usam esse termo, plot twist, né? O 12, a eucatástrofe. A eucatástrofe também é um termo, né, uma expressão que Tolkien, o do Senhor dos Anéis, ele falou. O que é a eucatástrofe? Ele criou um conceito interessante. É uma reviravolta como o plot twist, mas ela é positiva. Aquela reviravolta que nós vamos ver no livro de Esther, que transformou toda a coisa, parece que foi uma mágica, né? Mas ele chama de eucatástrofe. Uma reviravolta positiva na trama, um final feliz, cheio de significado, amém? E depois, o 13, a Guerra Santa, amém? Então, esses são os temas que nós vamos abordar, nós vamos estudar durante esses meses, amém? Então, eu convido você a fazer uma imersão nesses 3 livros durante esse mês, amém? Vocês estão convidados? Receberam o convite? Se sentiram pelos temas motivados? A gente está procurando, então, algo que traga você com mais desejo, que você aprenda, que seja edificado, amém? Então, a introdução a Esdras. O tema é a fidelidade de Deus à sua palavra, mostrada no retorno do seu povo. E esse retorno
se deu em 3 frentes. Assim, o retorno do seu povo. Fisicamente, a tua terra, cerimonialmente, precisava acontecer dessa maneira. Cerimonialmente, a adoração do Senhor, que eles não tinham mais, e espiritualmente, as suas leis. Então, era necessário, não adiantava o povo só voltar fisicamente. Ele estava órfão de toda aquela adoração, aquele cerimonial e também as leis do Senhor. Então, precisava acontecer. Então, nós vamos ver os problemas, é um processo em cada etapa. Amém? Isso me lembrou muito a nossa vida quando nós convertemos. Então, o que acontece? Nós estávamos perdidos, nós éramos um templo do quê, né? Mas nós nos tornamos, quando nós recebemos a graça do Senhor, nós nos tornamos templo do Senhor. E o templo do Senhor, Ele é o Senhor, não há mais um Senhor na nossa vida. Então, nós aprendemos a adorar aquele que... Quantas coisas nós adorávamos antes? Mas nós aprendemos a adorar o único Senhor, só a Ele, só adora a Ele. Então, nós cerimonialmente, em adoração, nós aprendemos a adorar a Deus verdadeiro, amém? E espiritualmente, que é as suas leis. Também o que acontece para nós éramos um povo perdido, como diz Jesus. Olhou a multidão e falou, povo que sofre, eu estou curando de enfermidade, mas isso não é suficiente. É um povo que não tem pastor, que anda perdido, isso éramos nós. Então, quando nós somos restituídos à graça de Deus, o que aconteceu? Somos templo do Espírito Santo, está lá escrito em 1 Coríntios 6,19, ou Deus sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmo. É isso que aconteceu na nossa vida. Você sentiu aquele momento? Eu não sou mais de mim mesmo. Há um Deus na minha vida, amém? A quem eu adoro com alegria, com satisfação. É isso que me dá satisfação, é essa mudança. E espiritualmente, as suas leis também. O que muda na nossa vida? É o culto racional que nós fazemos. Sem essas 3 coisas, né? Fica assim, eu adoro a Deus, eu vou no culto, adoro, eu vou na igreja. Mas e a adoração racional, do culto racional? Em obediência. Então, essas 3 coisas são importantes e eu vejo que eu trago para nós hoje. Essas 3 coisas. É importante o meu corpo, mas é importante a minha adoração, o senhorio que eu dou na minha vida para Deus. Amém? E aí nós vamos começar no livro de Esdras. Todo mundo já leu o livro de Esdras? Mais ou menos. Eu também, o Esdras eu não li, Neemias sim, já li várias vezes, mas Esdras não. Então, vamos lá, né? Então, o contexto histórico. O livro, ele trata da reconstrução do templo, da volta que nós vimos do povo que estava no cativeiro, voltou. E trata o livro especificamente, tanto do decreto do Ciro, começa ali, liberando o povo para voltar e reconstruir o templo, e o início do ministério de Esdras. Então, do 1 ao 6 vai falar disso, a primeira volta, o primeiro retorno com Zorobabel, e do 6 em diante do ministério de Esdras. E o livro começa onde 2 Crônicas termina. Vamos ver 2 Crônicas 36, o 22 e o 23. Então, nós vemos lá que já era uma profecia, fala, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro. Então, nós vemos certas coisas. O Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que suba a Jerusalém e o Senhor seu Deus esteja com ele. Amém?
E nós vamos ver em 1 Esdras 1, do 1 ao 3 é a mesma citação. Aí nós vamos falar assim, ele continua, já é o decreto de Ciro, ó. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Quer dizer, foi ampliado. Deus já tinha previsto que isso iria acontecer, mas ele fez mais ainda, ele ampliou a ajuda, o decreto. Ele falou que eles não saiam de mãos vazias, porque o normal, quando é liberado, é que sai com a mão vazia. Amém? Não, que todos ofertem para a casa de Deus, amém? E para que se cumprisse, lembra que nós lemos? A palavra de Jeremias, vamos ver Jeremias 25:12. Isso aqui é para a gente ver que toda promessa se cumpre, amém? Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e aquela nação, a terra dos caldeus, por causa de sua iniquidade, diz o Senhor, farei deles ruínas perpétuas, amém? Então a palavra de Jeremias dita se cumpre ali naquele momento, e ele cita, né, para que se cumprisse a palavra. Então muitas coisas hoje na nossa vida, nós estamos vivendo o cumprimento da promessa, amém? E o livro, ele trata dos 2 retornos, e na verdade foram 3 retornos, o livro de Esdras trata dos 2, o terceiro vem com Neemias. Então, dos 2 iniciados, todos os 2 foram iniciados por decretos imperiais. Aqui nós podemos ver que assim, Deus move o coração dos governantes, amém? Seja ele quem for, mal ou bom, Deus governa o coração dos governantes. Você crê nisso? Mesmo quando você vê um governante, você fala, dali não pode sair nada bom? É difícil, né? Mas é possível. E por isso que é importante a gente ler o cumprimento das promessas, ver a graça de Deus, o poderio, a soberania de Deus, o controle sobre todas as coisas, porque isso traz ânimo para nós. Aquela reviravolta que nós esperamos só acontece com a mão, a caneta de Deus, o pensamento, ou inspirar alguém, amém? O primeiro retorno, ele foi liderado por Zorobabel. E aí eu vou falar um pouquinho desse retorno. Sesbazar e Zorobabel lideram o primeiro retorno. Em Esdras 2:70, nós não vamos ler, para não ficar, né? Nós lemos que os sacerdotes, quem voltou com Zorobabel? Os sacerdotes, os levitas, os cantores, os porteiros e os servidores do templo, bem como os demais israelitas, estabeleceram suas cidades de origem. Então eles chegaram e se estabeleceram nas suas cidades de origem. Depois nós vamos tratar disso, porque depois teve alguns problemas, né? Mas foi isso que aconteceu. Nós vamos tratar. A sua primeira preocupação deles, vão para minha casa, vão edificar a casa? Não. Primeira preocupação deles foi construir o altar do sacrifício. Apesar do receio dos povos em volta, e eles, então você vê que houve uma resistência, houve que eu falo assim, a primeira coisa que eu quero fazer na minha vida é construir um altar na minha vida para Deus. Você vai ter resistência em volta, mas eu quero construir um altar da minha vida, amém? E isso invoca muita coisa, então você vai, sempre haverá dificuldades, sempre haverá resistência, amém? Mas é o Senhor que cuida de você nesse tempo, amém? E ali eles realizaram os primeiros sacrifícios, já comemoraram uma festa, não lembro qual que era, né? No capítulo 3, versículo 10, nós vemos que eles, então, lançam os alicerces para a construção do templo. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz. Ali foi como se fosse afastado muitos anos, alguns ali nem tinham conhecido a terra, eles estavam ali
E é o mover de Deus. Deus nunca abandonou seu povo. Mesmo eles estando lá exilados, a hora que eles voltaram à terra, eles sentiram tudo aquilo, amém? Que a presença de Deus faz na nossa vida, amém? Eles sofrem oposição por parte de seus adversários que queriam impedi-los de construir o templo, amém? No capítulo 4, então nós vamos ver, começa a oposição, é a mesma coisa na nossa vida, não pense que não terá oposição, não terão desafios na sua vida, amém? Então, por causa dessa oposição, chegou até o rei lá, na Babilônia, o rei Artaxerxes, eu não sei falar muito esse nome, ordena interromper a construção. E essa ordem ficou em vigor por quase 20 anos, até o 2º ano do reinado de Dario da Pérsia, que permitiu que eles terminassem a construção. Amém? Então, você vê todo um processo de retorno. E a nossa vida, muitas vezes nós vemos que nós passamos por um processo na hora que a gente, mais importante, igual Jesus fala em Apocalipse da igreja de Filadélfia, tá? Que ele aprova a igreja, ele fala, porque vocês não negaram o meu nome, porque vocês permaneceram até aqui, vocês ouviram a palavra de exortação, a perseverança, é isso que nos faz, irmãos, é a palavra de perseverança que nós aqui como igreja nos ajudamos, que não nos faz negar a fé, que nos leva conosco até a coroa da vida, amém? Que Ele vai nos levar. Então, é isso. E esse livro, então essa volta se deu com a ajuda de 3 monarcas. Isso aqui, vamos falar de novo. A ajuda do monarca Ciro, Artaxerxes lá, sei lá o nome, Dario. Quem eram esses reis? Não tinham nada de... Mas é a maneira de Deus agir. Se você está esperando a ajuda, Deus vai usar quem Ele quiser para te ajudar. Amém? Ciro, Dario, e também de líderes judeus, Zorobabel, Josué, Ageu, Zacarias e Esdras. É aquele momento. Deus moveu lá, é hora de eu trabalhar. Amém? É hora de eu me dispor a fazer. Vou ter lutas, vou ter dificuldades, mas o Deus que cuida do seu povo, que é o tema que nós vamos tratar em todas as coisas, é Ele que vai lutar por mim. Amém? E aí eu vou colocar a Eucatástrofe, no livro da Árvore Folha do Tolkien, ele falou, o nascimento de Cristo é a eucatástrofe da história do homem. Você vê que é a reviravolta perfeita que nos trouxe até hoje aqui, né? A ressurreição é a eucatástrofe da história da encarnação. Essa história começa e termina em alegria, amém? Então, usando aquele termo, vamos trazer assim, o que é a igreja hoje? A igreja começou lá da eucatástrofe, da reviravolta que Deus fez na história, amém? E nos trouxe aqui hoje, depois de tantos anos, amém, igreja? Então, eu trouxe umas curiosidades aqui, e para a gente terminar, hoje eu vou terminar mais cedo. Curiosidade, trouxe uma foto que eu achei muito interessante, é curiosidade, o retorno da Babilônia. O que acontecia ao mesmo tempo, quando o povo de Israel, eu gosto muito de curiosidade, de história, o quanto estava acontecendo isso, o êxodo, o exílio, o cativeiro, a volta, o que acontecia no mundo. Olha, nós vamos lá, Buda na Índia, Confúcio na China, todo mundo já conhece, eu não sabia que época que Buda tinha vivido. Ciro unifica a Pérsia e a Média, Ciro conquista a Lídia, Ciro conquista a Babilônia, aí entra o Ciro, né, que nós falamos na história, Ciro falece, o Império Persa, esse eu não sei o que é, Cambises, Dario I, Dario derrotado em Maratona, Xerxes, Heródoto, que a gente já ouviu falar muito, né? Persas derrotados das Termópilas em Selamina, Sócrates, que também já ouvimos falando, filósofo, né? Era dourada de Péricles, Platão e Aristóteles, 2 filósofos
Amém? Então, é a época que acontecia enquanto Israel estava vivendo isso, algo estava acontecendo no mundo. Muitas coisas já passaram, né? Mas ele permanece, amém? O povo de Deus permanece, amém? Então, dessa lição de introdução, eu tirei 2 pontos, não é nem lição, dessa introdução, eu tirei 2 pontos que para mim são sempre importantes de eu lembrar. Essa alternância de superpotências mundiais. Isso que hoje traz para nós, né, a superpotência Babilônia, né, o Império Babilônico, para o domínio do grande Império Persa. Então, isso aí são grandes lições para a nossa vida. Hoje nós podemos ver gigantes que a gente acha que são invencíveis, que eles vão destruir. Até coisas que falam assim, nossa, essa inteligência artificial vai acabar com não sei o que, não é? No Abedon, tá certo as coisas. Nossa, vai acabar com o emprego. A gente tem medo até das profissões, vai acabar tal profissão. É um gigante. Os gigantes, esse governo, esse modo de governar, isso vai acabar com o mundo. Quando eu vejo o avanço do islamismo, né, eu falo assim, gente, mas aí quando eu leio, quando eu medito na palavra de Deus, todo medo, todo temor de algo que possa impedir a igreja de Deus de prevalecer, Deus vem me consolar com a palavra, vem me exortar, vem me ensinar, vem me edificar, amém? Então essa palavra sempre é necessária para nós, porque nós vemos coisas hoje, nossa, essa nação vai tomar toda essa ideologia, né? A ideologia hoje, a cultura mundial, não é só do Brasil, é mundial. A gente fala, onde vai chegar? Não tema, cristão, porque a sua é muito maior, amém? Então é a lição, a primeira nota. A segunda nota, o Senhor governa o coração dos governantes. Vamos sempre lembrar disso, Provérbios 21, 1. Como correntes de água, assim é o coração do rei, na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Amém? É a segunda nota que eu deixo para vocês. Não esqueçam, naqueles momentos que você estiver desanimado, lembre que todos os corações, Deus dirige não só a sua vida, o seu coração, mas Ele faz como Ele aprove. Amém? Ele, para cumprir o propósito dEle, Ele usa pessoas, Ele dirige a vida, Ele inspira. Ele dá lá a caneta do fulano, mas o fulano não esperava isso do fulano, a gente fala, né? Mas é movido por Deus, amém? Então hoje é só a introdução. Eu espero que tenha dado um gostinho para vocês, um desejo de caminharmos nesse propósito. O Senhor, o tema é: o Senhor cuida do seu povo. Amém? É muito atual, é muito necessário para a nossa vida. Então eu oro, Senhor, te agradecendo por esse momento e também te agradecendo, Senhor, e te pedindo para que cada dia mais, Senhor, nós tenhamos esses momentos de comunhão na tua casa. Momentos de comunhão, ouvindo a tua palavra, participando, e momentos, Senhor, como esse do café, que tem sido tão prazeroso para nós. Pela tua graça, Senhor, que cada vez mais haja união na sua igreja, harmonia, amor, paz, que nós caminhemos, Senhor, e estejamos sempre prontos a servi-lo, Senhor, porque o Senhor tem derramado abundantemente na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vocês gostaram da aula? Essa mulher danada, hein? Deus abençoa demais.
Bom dia, irmãos. Obrigado, Rosa. Eu só queria passar um recadinho. Como a gente está seguindo uma revista, os irmãos podem comprar essa revista. Ela só tem online agora. Acho que custa R$1 e pouquinho, tá? Então eu mandei o link da revista do aluno para que vocês possam adquirir, quem tiver interesse, acompanhar as aulas ali. Mandei o link lá no nosso grupo de comunicados, tá? Então a revista do aluno está com o link no grupo de comunicados. E a gente vai testar esse modelo de revista, depois a gente vai para testar um modelo de livro. A gente estava fazendo estudos direto com base em estudos do Hernandes, ali um tempo atrás, fez 1 João, tá? Então a gente está testando alguns modelos ali, tá bom? Era só esse recado aí que eu mandei o link da revista para os irmãos comprarem, quem quiser acompanhar ali, quem gostar. É isso? Vamos para o café então.